boa noite. Bem-vindos a mais um Goz FM. Eu sou a Lourdes Cardoso. Eu sou a Renata Torres. E hoje temos connosco o Wilson de Barros, que vai falar connosco sobre marketing e publicidade e responder à eterna retórica. Será que existe ou não má publicidade? Wilson, existe ou não má publicidade? Bem, em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, boa noite. Ok. Isto é só uma pequena provocação. E este foi o programa. Muito obrigada por terem vindo. Errors. Foi apenas uma provocação, mas vocês já vão perceber porque eu já lá vou voltar a este tema. E vocês estão-se a perguntar o que é que isto tem a ver, mas eu já lá chegarei. Ai, meu Deus. Respondendo à tua questão, há efetivamente má publicidade, há sem dúvida. Até porque o próprio conceito da publicidade é uma questão que não é taxativa e que tem várias interpretações, deve ser analisada em diferentes prismas. Nós temos aquilo que é o conceito de publicidade que a maior parte das pessoas conhece, os leigos, digamos assim, mas existe uma questão ligada à publicidade mais técnica, mais criativa, sob o ponto de vista das próprias agências, dos próprios anunciantes e das próprias marcas. Então é muito importante nós dissociarmos e percebermos muito bem a questão da boa e da má publicidade a estes dois níveis. Há um nível daquilo que é o entendimento do público e a outro nível daquilo que é o entendimento dos profissionais da área. O entendimento da publicidade deve ser contextualizado naquilo que é o seu tempo, o seu espaço, o próprio ciclo de vida, tanto dos produtos, como das marcas, como dos serviços, como até das pessoas que se autopublicitam. Eu sei que é algo que nós também vamos abordar. Gostava só, de uma forma, um parênteses muito rápido, de dar aqui algumas noções daquilo que foi a evolução da publicidade até aos dias de hoje e que influencia muito a forma como nós próprios comunicamos, como nós comunicamos aquilo que são os nossos benefícios e os nossos atributos enquanto pessoas e enquanto profissionais, mas os próprios produtos e as próprias marcas, que tipo de ferramentas é que elas utilizam e como é que essas ferramentas foram evoluindo ao longo do tempo. Se repararmos, a nível de tempo, desde o início, na Idade Média ou na altura da Roma Antiga, já havia publicidade. Havia publicidade de uma forma muito rudimentar, não da forma como nós a conhecemos hoje, mas desde anúncios de gladiadores, desde na Idade Média, na altura, em relação a esta questão dos jogos, depois um bocadinho mais à frente, a questão das vendas de escravos, das vendas de animais ou de produtos que na altura eram importados e que vinham das ex-colónias. Portanto, todos estes momentos históricos acabaram por utilizar a publicidade de alguma forma no seu dia-a-dia. Mais à frente, nós tivemos circunstâncias como a Guerra Fria, por exemplo, onde os Estados Unidos utilizou a sua máquina cinematográfica para se autopromover e para publicitar e para fazer propaganda, que na altura acabou por funcionar e aquilo que nós hoje reconhecemos como o sonho americano, ou como, se vocês repararem, a partir de uma certa altura, os filmes americanos tinham todos muitos super-heróis, o Rambo, o Rocky. Isto acontece, pura e simplesmente, porque isto era uma jogada política e utilizaram a propaganda e a publicidade para se autopromover e para conseguir passar uma mensagem para o exterior. E a publicidade é isto mesmo. É nós conseguirmos desenvolver ideias, produtos, pessoas, serviços e que nós consigamos veiculá-las das mais diversas formas para um público e para conseguirmos influenciar um público. Ainda numa outra altura da publicidade, ainda com técnicas mais primitivas, se é que me é permitida a palavra, tudo o que era publicitado ou tudo o que era promovido tinha um cunho muito funcional. Aquilo que se publicitava eram as características do que se pretendia promover. Se fossem produtos, fossem ideias, o que fosse. Portanto, nós estávamos a promover, ou que nós estávamos a publicitar, ou estávamos a dar informação às pessoas. E então começam a surgir os meios de comunicação social, inicialmente, que começaram a ajudar a proliferação destas mensagens, como sendo a rádio, posteriormente a imprensa, posteriormente a televisão e agora mais recentemente a internet. E a forma como as pessoas começaram a comunicar e publicitar também foi diferente de acordo com os meios que tinham à sua disposição. Meios esses que nos faziam comunicar para menos pessoas ou para mais pessoas. A nível de conteúdo,
as pessoas passaram. Eu quando digo as pessoas, porque nós, de uma forma geral, a sociedade, todos nós comunicamos de alguma maneira. Mas toda esta questão relacionada com a publicidade passou a ser um bocadinho mais profissionalizada a partir do momento em que nós temos uma revolução industrial, onde de repente existem muitos produtos produzidos em massa, em que há necessidade de escoar estoques, em que existe o aparecimento de outras marcas, então é importante que haja uma diferenciação clara entre os produtos, e então há a necessidade de nós começarmos a comunicar não só os atributos, mas também os benefícios e a forma como os nossos produtos se diferenciam dos outros e que tipo de relação é que eles têm, relação mais emocional é que eles têm com o consumidor. Então, de uma forma histórica, existiu sem dúvida uma evolução muito grande até aos dias de hoje, e à forma e às técnicas e à forma como nós comunicamos e àquilo que nós damos importância na publicidade. A meu ver, e isto é, atenção, é a minha opinião, a opinião de um profissional da área e que já tive dos dois lados, já tive do lado de quem publicita e já tive do lado das marcas, a boa ou má publicidade varia também em função daquilo que são os objetivos das próprias marcas. Aquilo que nós pretendemos comunicar, o público-alvo ao qual nós queremos chegar, faz com que nós optemos por determinada linguagem, determinado tom, determinado objetivo ou determinado veículo. E isso dita muito se a persecução daquilo que nós pretendemos veicular foi atingida ou não. E aí, às vezes, eu digo que a publicidade é boa ou é má se ela for eficaz e se realmente ela cumprir o objetivo a que se propôs. Objetivos esses que também podem ser dos mais diversos, inclusive a nível mais técnico e a nível mais empresarial. Existe uma não chega a ser uma problemática, mas é quase uma rivalidade aqui entre aquilo que são as marcas e os donos das marcas e aquilo que são as agências de publicidade. Porque os profissionais de publicidade têm uma tendência natural de trabalhar muito a nível criativo, querem fazer aquilo, o que for mais criativo. Existem prémios em Cannes precisamente para escolher os melhores publicitários do ano. Portanto, isso também está na cabeça de quem publicita sob o ponto de vista da agência. Mas sob o ponto de vista da marca, por mais criativa que possa ser uma campanha publicitária, no final aquilo que eles querem é vender. No final aquilo que eles querem é o engagement do público. Aquilo que eles querem é que as pessoas se relacionem com a marca a longo prazo e que isso tenha repercussões a nível de vendas. E então o casamento ideal é precisamente a combinação destes dois fatores. É quando e a publicidade é perfeita, ou pelo menos próxima disso, quando as agências conseguem interpretar aquilo que são os objetivos de negócio de uma marca e conseguem fazê-lo de uma forma criativa e que o público consiga ter essa percepção. Wilson, para não avançarmos já para um campo que eu estou muito ansiosa para chegar, fale-nos um pouco sobre a identificação do público-alvo. Como identificar esse público-alvo? Esse é um dos pontos mais importantes da vida de qualquer empresa e da vida de qualquer marca. A definição de uma má estratégia à partida e a estratégia só por si já envolve a definição do público-alvo, envolve a segmentação de negócio. Além de conhecermos o nosso próprio produto, às vezes é a adequação do nosso produto àquilo que o nosso público-alvo quer. E depois há duas formas de o fazer, e dependendo do tipo de produto e do tipo de negócio. Existem produtos que são desenvolvidos e depois se tentam adaptar e encaixar dentro de um determinado público, e existem produtos que são desenvolvidos de acordo com um determinado perfil de público que já foi identificado. Portanto, obviamente que o exercício feito desta forma é mais rentável, porque nós adequamos uma oferta a uma necessidade que já existe. Mas, por outro lado, existem mentes brilhantes que desenvolveram produtos que as pessoas consumiram e nem sequer sabiam que precisavam. A prova disso é tudo o que seja produtos de tecnologia que nós não conhecíamos e de repente fazem parte do nosso cotidiano, são indispensáveis neste momento e nós nem sequer sabíamos que precisávamos dele. E houve alguém que teve a mestria e a genialidade de saber que a evolução social, e é preciso nós compreendermos o perfil de consumidor a nível social, a nível demográfico, a nível socioeconómico, porque tudo isso
tudo isso faz influenciar o tipo de produto que nós comercializamos. Os países onde nós estamos inseridos, aquilo que nós chamamos de marketplace, ou seja, o ambiente de negócio no qual nós estamos envolvidos, o tipo de concorrência, tudo isso é fundamental na altura de escolher o tipo de negócio que nós vamos desenvolver. Porque nós podemos achar que temos uma ideia brilhante, e pode ser uma ideia brilhante, mas automaticamente pode cair por terra se nós não a implementarmos no sítio correto, na altura correta e junto das pessoas certas. Portanto, a identificação do público-alvo carece sim de investimento das marcas, investimento das empresas, porque pode cair por terra muito investimento caso não seja direcionado para as pessoas certas. Não, podes continuar. Tem uma questão em relação à publicidade que eu acho que tem uma coisa que é intencional, né? Tu fazes determinada campanha publicitária, pensas nela do começo ao fim, já pensar num resultado, mas aí tu tens um resultado inesperado. Uma coisa Eu acho que é a mesma coisa que eu ia dizer, mas continua. Tu tens um resultado que tu não contavas. Pode ser bom ou ruim, né? Uma coisa, mas tu não contavas. Como que eu resolvo? É assim, esses resultados inesperados acontecem, claro que acontecem. As empresas tentam que não haja muitas surpresas desse género, porque toda uma estratégia desenvolvida para ir de encontro a um determinado objetivo, mas elas acontecem. E às vezes acontecem por várias razões. Primeiro, ou por incompetência das pessoas que fizeram o produto ou a campanha, ou até a própria estratégia de marketing que está por trás. E eu, quando digo incompetência, às vezes tem a ver com não terem a capacidade de conseguir comunicar aquilo que realmente o produto é. E então nós deixamos que a interpretação daquilo que são os benefícios, daquilo que são as vantagens do produto, deixamos à mercê do público. E esse é um erro muito grande, ou não é um erro, as marcas e os produtos podem se tornar vulneráveis se não tiverem isso em atenção e se não investirem tempo e recursos em desenvolver marcas que sejam sólidas o suficiente, e eu já vou ter a oportunidade de também tocar nesse assunto da construção das marcas, e de deixarmos à mercê do público o posicionamento da nossa marca. Desculpa interromper-te, desculpa, é mesmo só porque tem mesmo a ver com isso que tu disseste e o que a Renata disse. A questão de fazer um spot publicitário que corre mal. Também, isso da equipa incompetente. Às vezes também não pode ser não ter na minha equipa pessoas que representem o público-alvo. Porque, por exemplo, eu vejo muitas vezes anúncios a correrem muito mal, que mas a marca nunca pensou nisso. Como é que tu não pensaste nisto? É porque se calhar na tua equipa não estava ninguém que dissesse: olha que isto vai dar errado porque isto aqui parece-me ser um bocado machista, isto parece-me ser um bocado racista, porque se calhar se tivesse uma pessoa negra ali, ia logo ver que se calhar aquele macaquinho ali iria dar errado. Não é? Eu se calhar não sei como é que funcionam essas equipas, mas se calhar ter mais representatividade nas equipas evita depois estas coisas, porque não há ninguém. É que eu às vezes quando vejo esses resultados eu penso: não havia ninguém nessa equipa que dissesse: se calhar não vamos fazer isto porque alguém vai pensar assim. Não existe isso? Ou essas pessoas são overruled? Não sei. É assim, a África, em particular, padece muito desse problema. Pois. Mas padece desse problema porquê? Nós vemos em África, nomeadamente, muitos anúncios publicitários cujo público-alvo que nós estamos a ver, ou cujos atores que estão a ser utilizados naquela campanha não representam aquilo que é o público que nós queremos atingir. Pois. E isso acontece muitas vezes porquê? Muitas empresas ou muitas marcas são multinacionais e muitas multinacionais impõem determinadas guidelines e muitas vezes o que eles tentam fazer é encontrar aqui um denominador comum para um grupo de países, porque eles acham que em África nós somos todos parecidos, não é? E que, portanto, os anúncios em África têm aquele tipo de pessoas e pronto, e já está. E depois as pessoas localmente podem não se sentir representadas por isto. Isso acontece. Agora, por outro lado, as agências de publicidade
Eu sou muito... A minha principal vocação é a gestão de marketing e o marketing estratégico, e é isso que eu gosto de fazer. Também faço publicidade e também fiz publicidade e também me formei em publicidade. E a publicidade tem a obrigação de interpretar aquilo que o marketing precisa sob o ponto de vista criativo e veiculá-lo para o público. Mas não existe campanha nenhuma que vá para o ar sem que a marca aprove. Pois. Portanto, em última análise, os responsáveis de tudo aquilo que é veiculado são as empresas e são as marcas, não são as agências de publicidade. Então, quando vêm dizer, porque isto não nos representa, é treta. Não. É verdade. As marcas, se isso acontece, é uma incompetência ainda maior. Pois. As marcas não podem permitir, porque as marcas, primeiro são as marcas que pagam, ponto 1. Depois, as marcas é que estão a ser comunicadas, as marcas é que estão a ser vendidas e, portanto, elas tentam não influenciar aquilo que é o processo criativo, por isso é que existem as agências de publicidade e as agências de criatividade, mas, sob o ponto de vista estratégico, a definição do público-alvo não é uma obrigação de uma agência de publicidade. Quando é passado um briefing de uma empresa para uma agência, isso é uma coisa que tem que ficar automaticamente definida. E claro que, sob o ponto de vista da criação dos spots e dos anúncios, tem que se ter em atenção o público que nós queremos atingir. E às vezes não existe essa representação e isso é sem dúvida a responsabilidade das marcas porque não tiveram capacidade, ou porque não estão sensíveis para o facto, ou porque as pessoas que lá estão, enfim, se a pessoa tiver uma cara laroca e tal, para eles já chega, é um erro crasso. E em África nós padecemos também um bocado desse problema que é, muitas vezes, muita da publicidade que é passada aqui não é feita cá. Não é feita cá, são adaptações que já existem, que as marcas já desenvolveram noutros sítios e que tentam a fazer adaptações, normalmente em relação à língua, às... Língua, não só. Exatamente. Não se dá o trabalho de fazer nada. É assim, mas também sejamos honestos e sejamos justos, já existe trabalho de publicidade com muita qualidade feito em Angola. Existe. Sim. O problema é que existe nas empresas muito grandes, que têm verbas muito grandes e que se podem dar ao luxo de ter equipas multidisciplinares e muito grandes a desenvolver determinadas campanhas. As empresas ou as marcas que se calhar não têm esse poderio, infelizmente estão um bocado à mercê das duas, ou não têm verba pura e simplesmente e não fazem, e têm que adotar aqui estratégias alternativas e outros meios, que eu também acho interessante e acho que é um bom veículo, e acho que é sem dúvida uma das formas de nós colmatarmos esta questão e até de irmos de encontro ao público-alvo, irmos mais perto das pessoas e criarmos esta interação. A internet é uma forma de nós darmos a volta a isso e, portanto, é fundamental que estas pequenas e médias marcas que não têm esta capacidade, se calhar, de, em termos criativos, desenvolver aquelas campanhas que todos nós gostamos de ver, que tenham a inteligência de dar a volta à coisa e de utilizar outros meios e formas alternativas de comunicar. Mas é sem dúvida uma questão que, infelizmente, a África padece mais do que algumas outras áreas. Então, antes de falar daquele assunto, começa por definir então o pessoal sobre o personal branding. Olha, antes de irmos ao personal branding, é importante perceber o que é branding, na realidade. Aquilo que nós vendemos enquanto empresas, nós produzimos produtos ou serviços ou ideias. Portanto, na realidade, é isso que nós construímos, é isso que nós desenvolvemos, ou que manufaturamos, ou que produzimos, o que é que seja. Só que a forma como nós devemos vender e comunicar isto às pessoas deve ver sob o ponto de vista de uma marca e da construção dessa marca. E como é que se constroem estas marcas? Porque a marca não é... A Nike não é uma marca. Ou melhor, a Nike é um nome, não é uma marca. O símbolo da Nike é um símbolo, não é uma marca. Tudo isso são questões que compõem a marca, mas que não fazem dela uma marca. A questão da gestão das marcas e o branding vai muito para além disso. Porquê? As pessoas consomem, eu costumo dizer sempre que as pessoas consomem produtos, mas elas relacionam-se com as marcas e não se relacionam com os produtos. Por isso é que nós gostamos, às vezes, gostamos de uma marca ou de outra e nem sequer sabemos
ou melhor, sabemos porquê, porque um dia tivemos algum tipo de relacionamento, mas essa marca conseguiu desenvolver connosco um relacionamento afetivo e emocional e nós conseguimos colocar atributos quase humanos nessas marcas. Até porque essa é a única maneira que nós temos de nos relacionarmos com elas a longo prazo. Porque senão estamos a falar apenas de uma relação, de uma troca comercial e de uma relação meramente funcional em que eu quero uma água, eu quero um iogurte, eu quero um whisky, eu quero uma água para matar a sede, eu quero um iogurte, eu quero um para matar a fome. E o grande valor das marcas vai quando elas têm a capacidade, de repente, de se transformar em parte da vida daquelas pessoas de uma forma quase natural e o grande objetivo das marcas é quando elas conseguem que os seus consumidores sejam aquilo que nós chamamos os advocates, que é quando eles são defensores da nossa marca de uma forma espontânea. Quando eu defendo uma marca de uma forma completamente espontânea, quer dizer que esta marca de repente tem um valor enormíssimo para mim, porque a marca não me pediu, não me pagou e eu de repente sou um defensor acérrimo daquela marca porque eu tive uma experiência emocional e afetiva com ela. O personal branding acontece precisamente... Porquê que eu há bocado brincava com a história do Sporting? Qual é que vocês acham que são... Quais é que vocês acham que são as marcas mais fortes do mundo? Coca-Cola. Coca-Cola. O Real Madrid. Eu vou-vos interromper já. São os clubes. Exatamente. Pois, por isso é que eu Todos lembrava eles. do Real Madrid. São os clubes, todos eles. Todos Os eles. clubes. Porque nós temos uma relação, imaginem que nós temos uma relação com um clube. Eu sou sportinguista e, portanto, eu tenho uma relação de afeto com o meu clube e se me perguntarem porquê eu não sei responder. Coragem. É de coragem. E se me perguntarem porquê eu não sei responder. Porque a questão funcional, a minha relação funcional, a minha relação funcional com aquela marca não é assim fantástica, porque eles não me dão assim tantas alegrias. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma relação afetiva que eu próprio não sei explicar. E eu defendo o meu clube, às vezes de uma forma irracional, e portanto, os clubes têm essa capacidade, porque ao longo do tempo foram-se relacionando com as pessoas de uma forma emocional. Claro que existe toda uma questão, nós somos de um clube porque o nosso pai já era disso, mas não interessa. Mas isto tem a ver com a força que aquela instituição tem e a marca que ela conseguiu criar. Existem outras marcas, como vocês disseram muito bem, que tiveram a capacidade ao longo do tempo de se relacionar com as pessoas de tal forma que as pessoas passaram a ser defensoras daquela marca, muito para além daquilo que a marca tem para oferecer enquanto produto. Não é? Portanto, e se vocês pensarem, as mais diversas, o ramo da moda é um deles. O ramo da moda, se nós pensarmos, existem dois sapatos muito bonitos. Uns são Valentino e outros são Louboutin. E eu gosto mais daqueles e eles são iguais. Eles até podem ser os dois brancos. Mas eu vou comprar, e tem o mesmo preço, mas eu vou comprar uns e não vou comprar os outros. Porquê? Porque aquela marca transmitiu-me algures alguma coisa com a qual eu me identifico. Seja ela um sentimento de pertença, seja ela a minha inclusão num determinado grupo de pessoas, a minha aceitação para com um determinado núcleo que eu quero fazer parte. Portanto, e o personal branding é precisamente a mesma coisa. É a nossa capacidade pessoal que nós temos de transmitir às outras pessoas alguns atributos e alguma coisa que nós temos para dar e com a qual elas se identificam. E aí criam-se esses núcleos, criam-se os influencers, esta nova tendência que se criou agora. Tudo isto acontece mas isto não é de agora. Personal branding e influencers já existem há muito tempo. Os regimes totalitaristas da altura do início do século XX, não é? Principalmente na altura das grandes guerras, acontece que havia efetivamente questões de repressão que faziam com que as pessoas seguissem determinada ideologia, mas havia pessoas que acreditavam convictamente naquelas ideias, mesmo sabendo que, teoricamente, estavam-se a fazer coisas erradas para com a humanidade. Justifica-se. Mas porque aquelas pessoas, fruto daquilo que era a sua personalidade, daquilo que era o seu carisma, e o carisma é um chavão importante neste aspecto, tiveram a capacidade de comunicar para com aquelas pessoas determinadas
ou conseguiram passar determinados estímulos que as outras pessoas receberam, interiorizaram e, de repente, identificaram-se com aquilo e passaram elas próprias a ser defensores daquelas ideias. Então, a capacidade que a publicidade tem, não de transmitir informação, mas de ter uma capacidade argumentativa e esta é uma palavra que eu não gosto de usar, mas agora não tenho outra, de engajamento. É daquelas palavras que foram inventadas, que nem sequer existe, mas que, enfim, que eu agora não tenho outra. E de engajamento do público, não é? Essa é que é a força da publicidade. É manipulação, não é? Pode ser visto dessa forma. É. Pode ser visto dessa forma. Mas a responsabilidade de nós ser manipularmos ou Sim, não manipularmos, nós temos que ter a capacidade de influenciar e uma capacidade argumentativa, e é isso que a publicidade faz. E a publicidade, em termos criativos, é boa ou má se tiver a capacidade de influenciar, argumentar e até, em termos criativos, ter uma percepção de qualidade perante todas as pessoas olharem e dizer assim, olha que anúncio tão giro. Mas o anúncio ser só giro não é nada. Não é nada, pois. Não é nada. O anúncio tem que ser giro, tem que respeitar um determinado objetivo. A pessoa tem que... Primeiro nós temos que captar a atenção da pessoa. Temos que fazer com que ela entenda aquilo que nós estamos a dizer. E, portanto, todas as estratégias, quando nós estamos a fazer... E não é só num anúncio publicitário. É numa simples comunicação, Exato. é numa entrevista. A primeira coisa é nós captarmos a atenção, seja lá de que forma for. Aos saltos, a fazer pinotes, a lançar confetes, o que quer que seja. Depois nós temos que fazer com que as pessoas percebam aquilo que nós estamos a dizer e aquilo que nós estamos a vender. Porque a publicidade, o objetivo é vender. Seja lá o que for, é vender. Seja uma ideia, seja uma pessoa, seja um produto, seja um serviço, seja lá o que for. Depois disso, nós queremos que as pessoas se envolvam com aquilo que nós estamos a dizer. E no final, aquilo que nós queremos é que elas estejam de tal forma envolvidas com o que nós comunicamos que aquilo gere uma reação. Portanto, é aquilo que nós chamamos, em publicidade e em marketing, um call to action. Nós, no fim, queremos que aquilo gere uma ação, queremos que aquilo gere uma reação. O personal branding, nomeadamente os influencers, fazem uns melhor, outros pior, naturalmente, como em tudo, Sim. como em marcas, como em empresas, mas as pessoas que tiveram a capacidade de desenvolver um boneco. E eu quando digo aqui um boneco, porque muitos dos influencers são atores. Atores, no momento em que eles estão a influenciar, eles são atores. Eles são pessoas que têm um determinado objetivo e que estão ali a vender uma ideia e vestem aquele papel e fazem-no de uma forma muito boa, muito interessante e muito capaz. Só que também existe um investimento por trás. E o investimento por trás é a todos os níveis, não só a nível do formato, a nível do tom, a nível daquilo que estão a dizer, a nível do conteúdo que estão a dizer e, inclusive, do público que eles estão a atingir. Portanto, as pessoas que tiverem a capacidade de fazer isto, e o exercício é rigorosamente o mesmo que se deve fazer com as empresas e com as marcas. A única diferença é que, naquele momento, nós estamos a vender-nos a nós. Dependendo daquilo que quisermos vender. E nós podemos querer vender muita coisa. Pois. Pois, a minha questão é essa. Agora com esta geração e com as redes sociais, cada vez mais as pessoas, enquanto indivíduos, são empresas. As pessoas são os outdoors, são a sua própria publicidade, não é? E a minha dúvida é, sim, existe má publicidade. E sim, existe muita censura, existe muito falso moralismo. Existe muito moralismo falso. Sim. Por aí, não é? E esta coisa do cancel culture anda em voga, tudo, ai meu Deus, foi racista, vamos cancelar. Disse the N-word, vamos cancelar. Aconteceu isto, vamos cancelar. Mas depois vê-se toda uma série de pessoas a ter comportamentos altamente reprováveis e, ao mesmo tempo, parece que quanto mais reprováveis são esses comportamentos, mais discos vendem, mais filmes vendem, mais livros vendem, mais seguidores têm. A minha pergunta é, estas pessoas que têm estes comportamentos são extremamente inteligentes e estão a jogar com a tal coisa do falem bem ou mal, mas falem,
existe má publicidade? Não, não existe, porque supostamente é má publicidade, não é? Porque eles ficam mal vistos, mas no final do dia estão a vender mais. É estratégia? É assim, vamos por partes. A primeira questão é, ao longo dos tempos, e como nós falámos, houve uma evolução muito grande daquilo que eram os meios, daquilo que são os veículos que as empresas e as pessoas têm para se promoverem ou para promoverem as suas marcas. Sim. A internet veio trazer uma realidade que durante muitos anos, e isto é uma realidade relativamente recente, nomeadamente esta questão dos influencers Sim, e dos cancelamentos, e não sei o que, isto é uma coisa muito dos nossos dias. Exato. Mas a internet veio trazer uma coisa que os outros meios de comunicação não conseguem, que é a interação com o público. Quando nós vemos um anúncio de televisão, nós não temos a possibilidade de dizer à marca se gostamos ou se não gostamos. A única coisa, a única resposta, o único feedback que nós podemos dar é a compra ou não daquele produto ou daquele serviço. Mas nós não conseguimos dar uma resposta qualitativa àquilo que nós vimos. Portanto, eu não consigo, através de um anúncio de televisão, de um outdoor, de um anúncio de rádio ou de imprensa, conseguir dar o meu feedback à empresa. É impossível, ou é muito difícil. Não temos essa capacidade. A internet veio tornar as marcas mais próximas. Eu, quando digo as marcas, interpretem como marcas, produtos, serviços ou pessoas. Veio tornar as marcas mais próximas dos anunciantes e mais próximas do seu público-alvo, principalmente. E tornou as marcas vulneráveis num sentido em que elas põem-se numa posição em que, de repente, eu tenho que ouvir e tenho que receber, porque eu expus-me numa determinada plataforma, porque essa plataforma traz-me benefícios, porque eu quero, de uma forma instantânea, contactar com o meu público-alvo e quero que ele me dê respostas, porque essas respostas podem ser alvo de modificações estratégicas até. Sim. Mas depois traz essas coisas más, não é? Traz as pessoas que não gostam, as pessoas que reclamam, as pessoas que insultam, as pessoas não têm filtro. E a internet é algo que, infelizmente, não se consegue controlar. Uma vez na rede, como se diz, uma vez na rede, para sempre na rede. E, portanto, quando caiu na rede... Exatamente. Portanto, essa questão que tu me colocaste em relação às pessoas que proliferaram esses seus comportamentos, eu discordo só de uma questão. Os comportamentos reprováveis caem numa subjetividade de quem interpreta. Podem ser reprováveis para ti, podem não ser reprováveis para mim. E, garantidamente, que se calhar não foram reprováveis para quem o fez. Da mesma forma, eu vou-te dar um exemplo. E não tenho problemas nenhum, eu não tenho grandes filiações políticas, mas o Trump e o Bolsonaro foram presidentes dos maiores países do mundo. E é engraçado que eu estava a pensar também neles. E, portanto, quer dizer que isto das ideias reprováveis ou dos comportamentos reprováveis tem a ver com aquilo que são as nossas concepções e com aquilo que são os conceitos e as ideias pré-definidas com que nós sempre vivemos. Exato. Não é? Portanto, a nossa forma de olhar para as situações, eu acho que nós aqui temos que não podemos ser arrogantes no sentido de dizer que a minha forma de ver as coisas é que está certa. A forma como eu fui ensinado e como a sociedade pintou determinada situação torna reprovável ou não reprovável para a maioria das pessoas. Mas às vezes nem é para a maioria. Não é? Se nós formos pensar no mundo islâmico, não é? Existem mais muçulmanos que católicos no mundo. Pois. Se formos pensar no mundo islâmico, e se formos perguntar, se calhar eles acham que os comportamentos deles... E se formos ver em termos percentuais, vai existir mais gente a dizer que aqueles comportamentos estão corretos do que pessoas a dizer que não estão corretos. Não que eu esteja a favor disso, atenção, sim, este claro. meu ar assim árabe não larguei nenhuma mochila em lado nenhum, fiquem descansados. Mas isto só para dizer que a forma como nós interpretamos isto, e nós às vezes sentimos-nos ultrajados com determinados comportamentos e sentimos que determinada palavra que foi preferida, ou determinado comentário foi ofensivo para aquele público-alvo, ou foi machista, ou foi xenófobo. Claro que a nossa, e aquele chavão que a nossa liberdade determina onde começa a liberdade dos outros. Mas ainda assim existe o livre-arbítrio de nós podemos pensar aquilo que nós quisermos.
Eu acho que as pessoas agem mal quando não respeitam o outro. Agora, eu poderia ser racista, xenófobo e ninguém pode ter a veleidade de me dizer que eu não posso ser. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Aquilo que eu não posso é tratar mal as pessoas. Agora, veicular estas ideias, não é? Por mais absurdas que elas possam ser, às vezes elas chegam a um determinado público que concorda com elas. E aí é que está o perigo. E que se revê naquilo. E o que acontece é que a própria internet, de repente, começou a ser responsável por trazer à tona, uma série de preconceitos, estilos de vida, ideias pré-concebidas, ideais de beleza. Tudo isto é fruto da sociedade, da publicidade, da comunicação das marcas, que a publicidade, que a internet veio tornar um bocadinho mais democrático. Pois. Em que toda a gente tem acesso e toda a gente tem a possibilidade de fazer parte daquilo. E então, quando nós vemos eu vou dar um exemplo, Kim Kardashian. Kim Kardashian fez uma sextape em que está claramente a ter relações sexuais com um outro músico e de repente relançou a sua carreira. Ninguém a conhecia de lado nenhum, só sabia que era uma miúda albanesa gira, uma stylist albanesa gira e tal, que tinha uns atributos físicos, mas de repente ela passou a ser uma celebridade, tem um talk show e casou com um reality show, perdão. E agora nós dizemos, é uma atitude reprovável. Mas ela ali não mostrou nada a não ser o corpo dela. Ela ali expôs o quê? Expôs-se a ela. E o que acontece é que, de repente, a própria sociedade transformou aquilo num evento de tal forma mediático que houve pessoas que disseram, eu também quero mediatismo. E já que uma das maneiras de ter mediatismo é esta, então se calhar eu também posso ter este tipo de comportamento. Na internet acontece a mesma coisa. Quando nós vemos as pin-up girls todas muito turbinadas e muito jeitosas e não sei o quê, todas muito pintadas e têm muitos followers, de repente nós já temos as miúdas todas a quererem aquele tipo de comportamento, porque depois aquilo traz outros benefícios, sejam eles quais forem, não interessa se está certo ou se está errado. Então, esta forma de seguir as pessoas, independentemente daquilo que elas estejam a fazer, tem a ver muito com a personalidade de cada um e com aquilo que nós queremos e com as nossas referências. Nem toda a gente tem que ter referências daquilo que se calhar nós, dentro da nossa vivência, consideramos bem ou consideramos mal. Eu só acho, e eu aí tenho um olhar crítico, eu também consumo essas coisas e tenho a minha opinião formada, mas eu não critico no sentido em que, se isso aconteceu, é porque a envolvente que nós temos neste momento, o tipo de consumidor que nós temos, o tipo de contexto em que nós vivemos, facilita isso. E se facilita isso, há determinadas pessoas que estão a aproveitar esse momento para se promoverem do que quer, das mais diversas formas. Agora, se me perguntam se é uma atitude inteligente, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que tudo isso é efêmero. Eu acho que tudo isso, se as pessoas não tiverem a capacidade de fazer um personal branding como deve ser, com cabeça, tronco e membros, de uma forma estratégica, pensada, com objetivos muito claros e a longo prazo, isto vai ser uma coisa que eles vão estar vulneráveis às modas e às tendências. Daqui a 2 dias deixa de ser moda. Portanto, há uns tempos nós gostávamos era de top models e de Cindy Crawford porque elas eram magrinhas e altas. Agora nós gostamos, e desculpem o machismo, não levem, desculpem o comentário, mas agora nós homens gostamos das mulheres mais voluptuosas porque agora de repente é isso que está na moda. Tudo isto, se realmente as pessoas não tiverem a capacidade de se promoverem da forma correta e de fazerem um personal branding correto, isto vai ser efêmero. E quando passar de moda, estas pessoas também passam de moda porque não tiveram a capacidade de se reinventar e porque se colocaram ali numa caixinha e essa caixinha é só aquilo. A questão dos canceladores. Desculpa. A questão dos canceladores. Os canceladores é uma resposta natural à exposição das pessoas. A partir do momento que eu me exponho, não é? A partir do momento em que eu dou a conhecer o que eu faço, a minha vida, as minhas opiniões, existe uma série de pessoas que não concordam e que têm direito de não concordar. Se eu me exponho publicamente, e os canceladores acontece muito, nomeadamente nos Estados Unidos e no Brasil, Sim.
Nos Estados Unidos e no Brasil acontece muito. Porquê? Existe muita exposição, as pessoas vivem de uma forma muito intensa tudo aquilo que se vive na vida pública das celebridades, como se aquilo fizesse parte da sua própria vida. Elas também deixam entrar? Exatamente. E então, estas celebridades têm interesse em expor aquilo que fazem e as pessoas têm interesse em consumir esse tipo de conteúdo. A partir do momento em que existe algum comportamento, alguma ideia que seja desviante daquilo que a pessoa defende, automaticamente existe este fenómeno que é o cancelamento, que é, se eu já não concordo contigo, então... Acabou-se. Precisamente porquê? Porque aquilo que aquela pessoa trouxe era de tal forma pequeno e vulnerável que, ao primeiro sinal de desvio, automaticamente o público, os carneiros que seguiam, automaticamente deixaram de seguir porque, olha, afinal, de repente, já não gosto. Porque esta pessoa, afinal, já teve uma opinião que foi discordante da minha e, no entanto, as pessoas têm direito à sua opinião. Se eu tenho um afro-americano que fez um comentário, houve cancelamentos, só para vocês verem o ridículo a que isto chegou, houve cancelamentos de figuras públicas afro-americanas que, pura e simplesmente, não opinaram sobre a morte do George Floyd. Eles não disseram nem bem, nem mal. Abstiveram-se, independentemente de qual seja a sua opinião. Eles têm direito à sua opinião. Nós podemos não concordar com ela. Mas só o facto de eles não terem dado opinião, as pessoas sentiram-se no direito de dizer que não, se tu és negro e não estás, tens que fazer parte deste movimento, porque isto é um movimento em que todos nós negros temos que fazer parte, porque isto vai contra aquilo que é a nossa identidade enquanto pessoas negras. Quando, na realidade, eu posso ser negro e não quero dar opinião sobre aquilo. E nem por isso as pessoas têm que me cancelar ou não. Só que lá está. As pessoas que quem isso aconteceu não tiveram a oportunidade ou não usaram as redes sociais e a internet para construírem uma narrativa que mostrasse que aquela marca é muito para além daquilo que é aquela opinião sobre aquele assunto. Aquela marca é uma série de outras coisas e que ou as pessoas têm que se engajar, lá está outra vez aquele chavão, aquele palavrão, têm que se engajar com um conjunto de características e de benefícios, de vantagens, de uma personalidade, porque é como nós dizemos, tipo, se a minha mulher se zangar comigo e tiver uma opinião discordante da minha, eu não acabo com ela. Não é? Não concordámos, paciência. Só que lá está, construiu-se uma coisa com cabeça, tronco e membros e não é a primeira guerrinha que a malta se vai divorciar. Aqui, e passa-se a mesma coisa agora. As personalidades, nomeadamente, que se expõem dessa forma, estão vulneráveis e estão-se a colocar a jeito para aquilo que é o escrutínio do público. E se a minha vida é pública, a vida é pública por alguma razão. Há muito aquela coisa que eu acho sempre uma piada, que é quando as figuras públicas, que não eram ninguém, viraram figuras públicas, por alguma razão, ou porque fizeram alguma coisa de jeito, ou porque não fizeram nada de jeito, participaram num reality show e são figuras públicas, mas são figuras públicas, não são celebridades. São figuras públicas porquê? Porque a sua vida deixou de ser particular e passou a ser pública. A partir do momento em que a minha vida é pública, eu estou a dar a oportunidade que as pessoas façam parte dela. Mas depois elas dizem, porque eu depois não gosto do estrelato, porque eu agora, depois, as pessoas abordam-me na rua e eu já não consigo sair à rua, já não tenho privacidade. Comes with the job. Pois. Simuladores de comportamento. Então, vamos lá. Chegamos àquela parte. Primeiro, relativamente ao personal branding, trabalhar na persona. A má publicidade só é má quando você está no início de carreira, né? Porque depois entra naquela questão que a Lourdes falou. Tipo, fizeste uma coisa mesmo bem podre. Mas como você já é alguém, tem já uma legião de fãs que te defende. Né? Então, tipo, todo mundo sabe que aquilo foi muito bom, mas aí... Vou arriscar a minha pergunta. Mas aí fica tipo, deixa lá, não aprender, não sabia, foi um lapso e não sei o quê, papapá. Então, a má publicidade só é má publicidade quando você está no início. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que depende de quem és. E a má publicidade existe em todos. Existe aqui uma coisa que se chama o ciclo de vida das marcas ou o ciclo de vida dos produtos. E normalmente as marcas nascem,
vão crescendo e chegam a uma altura em que acabam por ficar mais maduras e até em termos de vendas ou em termos de elas acabam por plafonar. Felizes as marcas que conseguem fazer este gráfico e que não fazem este. Lá para o meio, é normal, e desculpem a expressão, que eles façam alguma cagada. Todos nós. Mas essas marcas ou essas pessoas tiveram a capacidade de, ao longo do tempo, construírem uma imagem ou construírem algum tipo de capa positiva, não é? Que fez com que, mesmo quando alguma coisa mais negativa acontece, as pessoas deem um desconto. Porque é normal. Acontece muito nas marcas. Mas é normal simular rapto. Pois. E se vocês não sabem do que é que eu estou a falar, Sim. eu não moro aqui. É sim. Está bem? É normal simular rapto. Não, claro que não é normal. É, mas, tia, Essa marca tem nome, tem género, tem pai, tem mãe. Exatamente. É assim, claro que Pois. não. Claro que não. Obviamente que esses comportamentos... Mas é como nós estávamos a dizer há pouco. Eu também, naquilo que é a minha concepção do certo ou do errado, a minha concepção, Wilson, do que é o certo ou o que é errado, também não é correto um Presidente da República virar-se para um jornalista e dizer vai tomar no cu o seu viado. Pois. Eu também acho que não é correto, mas ele é Presidente da República de um dos países mais importantes do mundo. Pois. Não, Isso diz muito de quem votou nele. Isso diz muito de... Portanto, isso responde um bocado àquilo que nós estávamos a dizer, ou seja, claro que se nós tivermos a capacidade, nós pessoas, marcas, o que quer que seja, de ao longo do nosso ciclo de vida, e o ciclo de vida tivermos a capacidade de construir uma marca com alicerces fortes, esses alicerces não vão abaixo quando existe um mau comportamento ou algo do género. Pois. Pode manchar ligeiramente, mas as pessoas também podem ter, e as pessoas que têm capacidade para lidar com estas coisas sabem que existem formas de, como se diz, abafar o caso. Não é? Agora, Pois, em termos é o Woody pessoais... Allen que o diga. Agora, em termos pessoais, o que eu te digo muitas vezes é as grandes marcas pessoais, portanto, as grandes... Se nós pensarmos, eu vou-te perguntar, dá-me um exemplo de uma pessoa que tu achas que é uma marca fortíssima. Uma pessoa? Uma pessoa. Uma marca forte. Cristiano Fidel Ronaldo. Castro. Fidel Castro, Cristiano Ronaldo, a Oprah. A Oprah. Se o Cristiano Ronaldo falhar 3 golos na final da Liga dos Campeões, as pessoas vão achar que ele é o pior jogador por causa disso? Claro que não. Mas Não. se ele... Claro que não. Se ele tentar violar uma menina, ele não é violador. Claro que não. Ninguém se vai lembrar disso. Agora, se outra pessoa Mas for, isto já para é. dizer o quê? Nós estamos aqui num campo que é do que está certo ou o que está errado. Não é, a nossa função não é dizer o que está certo ou o que está Sim. errado. A nossa função é dar uma opinião sobre um determinado fato. Mas isto é o peso da marca. É o Porque peso da marca. Ele construiu se essa alguém marca. acusar o E as Cristiano pessoas Ronaldo de estupro, dissociam, as pessoas vão não é dissociar verdade. os dois. É impossível. Sim, Por assim exemplo, como na altura já estás a aconteceu com o perceber? Beckham, já aconteceu com o Percebes? Neymar. É isso. Mas eles conseguiram criar uma imagem e conseguiram criar uma legião de seguidores e de fãs que, no matter what, acreditam nele. E até prova em contrário, na cabeça dessas pessoas eles são Não, mesmo inocentes. com prova. Mas espera. Eu estou a desentupir cano com Coca-Cola. Uhum. Mas a pessoa do meu lado bebe Coca-Cola normal. Porque já vamos Sim, dividir. gosta. Dá aqui, o cano está entupido. Dá um pouco da tua Coca. Depois também volta a beber. Tipo, Numa linda calma. Não. Isso, repara numa coisa, olha, eu vou-te dar um exemplo de uma marca que foi construída completamente ao acaso. Se vocês sabem, o Viagra foi um produto inicialmente desenvolvido para problemas cardiovasculares Vai matar. e que tinha um efeito secundário, dava ereção às pessoas. E a marca pensou, espera lá, que isto da ereção deve dar mais dinheiro do que esta história deve tratar o coração. Corações doentes. Então vamos desenvolver um bocado isto. Então, claro que existem utilizações para os produtos e para as marcas e existem sempre. E, no entanto, existe muita gente que continua a dizer tu vê lá, não tomes isso, morres do coração. Porque isso dá-te aí uma coisa e a outra dizer, pá, morro, mas morro feliz. A mesma coisa se passa com o resto das outras marcas. Portanto,
todas as marcas têm essa, e os refrigerantes em particular, e então, de há uns anos para cá que começou o movimento da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis, todos nós sabemos, aliás, não é por isso que se deixam de vender mais cigarros, e nós sabemos que os cigarros matam, nós sabemos que a droga mata, nós sabemos que tudo isto são malefícios para a nossa vida, mas nós continuamos a consumir esse tipo de produtos, porque existem, ou porque existe uma necessidade física, ou porque nós, quando avaliamos os benefícios versus os malefícios, aquilo, ok, ou porque existe uma dependência, no caso do álcool, ou no caso das drogas. Portanto, isso vai existir sempre. Mas essas marcas são tão fortes porque tiveram a capacidade de, desde muito cedo, não é? Só para tu veres, a Coca-Cola tem a fama de ter inventado o Pai Natal. Pois. Dizer isso, a Coca-Cola é tão forte. Que tem a fama de ter inventado o Pai Natal. Naquele Natal onde não houve o anúncio as pessoas estavam a dizer, mas não existe Natal, não existe o anúncio da Coca-Cola, não há Natal. Exatamente. Não há Natal, não há Coca-Cola, não há Natal. E acontece N vezes, aliás. Existe uma série de situações, personagens que foram construídas pelas marcas. E só aconteceram porque as marcas tinham uma capacidade tal de engajamento do seu público que fizeram com que aquilo de repente fosse possível. Não é? Portanto, hoje em dia nós sabemos que o continente no Natal é a Leopoldina e a Popota. E a Popota. Nós sabemos estas coisas todas, não é? Portanto, há uma série de outras marcas que têm uma imagem fortíssima e que, mesmo que aconteça, olha, vou-vos dar um exemplo, na altura do Mundial, já não me recordo de qual, veio a público de que as bolas da Adidas, que eram feitas, que eram utilizadas no Mundial, eram feitas por crianças, alguns no Bangladesh, que as coziam à mão e que trabalhavam por $1 ao mês, e aquilo tudo deu ali um problema muito grande. Mas ninguém deixou de comprar bolas da Adidas, não deixou de haver Mundial. Aquilo que, eventualmente, as marcas tiveram que fazer foi tratar daquele assunto, resolvê-lo. Estas marcas muito grandes, não têm estruturas quaisquer, não é? São marcas que conseguem viver e têm departamentos de crise que todos os dias lidam com estas situações. São gênios para viver. Olha, nós agora estamos a viver uma situação que tem a ver com as vacinas. A AstraZeneca, eu trabalhei na indústria farmacêutica, foi aí que eu comecei a minha carreira. A AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson & Johnson, são empresas das gigantes e com uma credibilidade quase inquestionável, em termos de investigação e desenvolvimento. E, no entanto, começou-se a pôr em causa agora, porque veio a público, porque houve efeitos secundários nesta ou naquela vacina, mas naquilo que é a classe médica, não é? Ou com quem estas marcas trabalharam durante décadas ou séculos, a imagem destes laboratórios não fica beliscada quando acontece uma desta situação, porque esta classe médica, que é informada, não é? Tem a capacidade de separar as águas e de dizer, efetivamente, há efeitos secundários por esta ou aquela condição acessória, ou porque, eventualmente, ou pode ser especulação, ou pode, por isso, simplesmente ter havido uma comorbilidade que não tenha sido reportada. Enfim, há uma série de situações que podem ou não ser verdade. Mas a classe médica não vai deixar de acreditar nos produtos da AstraZeneca ou nos produtos da Johnson & Johnson ou nos produtos da Pfizer. Mas houve reveses e houve problemas, não é? E os problemas são públicos. Mas eles conseguem ter a capacidade porque todos os dias lidam com estas coisas. Então, tudo o que envolve qualidade de produto, não é? Nós somos sempre muito críticos, ou pelo sabor, ou pelo efeito que nos dá. Sim. Normalmente são coisas que ninguém vai refilar se comes um hambúrguer, se comes um iogurte e aquilo, o outro sabia mais a morango do que este, para o lixo e siga para aquilo. Portanto, há algumas marcas que estão mais vulneráveis a este tipo de escrutínio. E é uma coisa que nós não podemos ficar indiferentes, é que existe a concorrência nem sempre é leal. E, portanto, existem muitos estratagemas, e estamos a falar de muito dinheiro. E, portanto, quando estamos a falar de muito dinheiro, existem às vezes formas, se calhar, menos deontológicas de se fazer negócios. E às vezes essas coisas acontecem. Coisas menos justas. Bem, nós como estamos quase na reta final,
A minha última pergunta para ti, não sei se a Renata tem mais alguma, a minha última pergunta para ti é, seja uma empresa, seja uma pessoa, seja um país, que isto eu fiquei com isto, nós tivemos uma conversa há uns dias, também falámos em publicidade a nível de países, os países também fazem a sua publicidade, seja país, seja empresa, seja indivíduo, esteja a vender um produto ou um serviço, restaurantes, whatever. Quais são para ti os principais, vamos dizer 5, to do and not to do, a nível de publicidade, de branding, digamos assim, o que é que devem fazer e o que é que não devem absolutamente fazer? É assim, só um contexto muito rápido e depois já vou diretamente à tua pergunta. Nós vivemos num determinado contexto e não podemos ficar indiferentes. Era aquilo que nós dizíamos. Nós podemos ter uma ideia fantástica, mas nunca vai sair de uma ideia se nós não tivermos a capacidade de contextualizá-la naquele momento, naquele espaço, naquele tempo. Uma coisa fundamental e a primeira coisa que qualquer negócio, qualquer pessoa, é primeiro perceber é conhecer-se. É fazer uma análise interna, uma introspeção daquilo que são efetivamente as suas características, as suas vantagens e os seus atributos. E eu faço esta distinção porque as características e as vantagens e os atributos são coisas completamente diferentes umas das outras. O que é que eu tenho, não é? Que vantagem é que isto tem e o que é que isto realmente, o que é que isto vai trazer à pessoa? Ela ganha com o quê? Ela ganha o quê em consumir o meu produto? Portanto, a primeira coisa é nós temos que nos conhecer e temos que saber o que é que nós temos, que tipo de capacidade é que nós temos e o que é que nós temos para vender. Nós podemos não ter rigorosamente nada para vender. Ou podemos fazer uma análise interna e acharmos que somos muito bons numa coisa e que se calhar não somos assim tão bons. Ou se calhar olhamos e dizemos assim, eu até sou bom nisto, mas existem mais uns 3 ou 4 que também são. Portanto, se calhar não é esse o caminho, é outro qualquer. Portanto, o primeiro exercício de qualquer estratégia de marketing é fazer uma análise interna. Portanto, quando nós fazemos, por exemplo, aquilo que se valorizou, e aliás, é uma das bases do marketing, que são as análises SWOT, que é nós conhecermos as nossas forças, as nossas fraquezas, e depois fazermos uma análise exterior e vermos as nossas oportunidades e as nossas ameaças. Isto é rudimentar isto é rudimentar em termos de estratégia de marketing, mas são fundamentos básicos e que continuam a ser válidos até hoje. Se nós não conhecermos as nossas forças e as nossas fraquezas, se nós não conhecermos o ambiente de negócio em que vamos estar inseridos, automaticamente nós estamos a dar tiros no escuro. Estamos a investir dinheiro ao acaso e a coisa pode correr bem, mas a probabilidade de correr mal é muito grande. Depois, outro ponto fundamental tem a ver com aquilo que, desculpem esses estrangeirismos que eu vou usando, mas às vezes falham os termos em português, que é o value proposition. A value proposition é, no fundo, o que é que nós temos que seja efetivamente diferenciador em relação a tudo aquilo que existe e que vai, ou a value added proposition, e que vai efetivamente acrescentar valor àquilo que já existe. Para que as pessoas, quando eu entrar no mercado, possam dizer, ok, eu estou aqui, eu faço isto, eu tenho isto, e isto vai ser bom para ti porque, está bem, mas eu já tenho, já há aqui 3 ou 4 que fazem a mesma coisa, porque é que eu vou comprar o teu e não vou comprar o outro? Portanto, é fundamental que nós consigamos ter a capacidade de dizer assim. E aqui entra um outro conceito que é a diferenciação. Eu sou diferente, sim ou não? Ou sou aquilo que nós em marketing chamamos um Me Too. O Me Too é eu também. Que é, eu sou um refrigerante, eu também tenho. E vamos andar aqui todos às turras pelos consumidores a ver. Qual é o melhor? E vamos aqui, lutas de preço e não sei o quê. Mas se eu tiver capacidade de me diferenciar de alguma forma, e a diferenciação pode ser a vários níveis. Pode ser uma diferenciação ao nível das características do produto, das características da embalagem, dos sítios onde nós vendemos, da forma como vendemos, dos meios que utilizamos para veicular. Há uma série de alternativas e de formas de nós nos diferenciarmos da concorrência e às vezes os produtos entre si até não são assim tão diferentes. Mas a forma como as pessoas olham para ela e a capacidade que têm de as transformar em marcas é que faz com que elas efetivamente tragam uma proposta de valor adicional. E então é fundamental essa diferenciação. Portanto, falámos em conhecermos, falámos em conhecer o mercado, falámos em ter uma diferenciação.
uma coisa fundamental e que parece aquela conversa de Departamento de Recursos Humanos é nós temos que ter pessoas capazes e temos que nos rodear de pessoas capazes. Sempre que for possível nós desenvolvermos alguma coisa em parceria, em equipa, com pessoas capazes e pessoas que estejam envolvidas no processo, as coisas correm sempre melhor. Todas as pessoas que queiram fazer tudo, tipo one man show, mesmo as pessoas que fazem personal branding, têm equipas por trás que os ajudam a que o resultado final seja aquele que é satisfatório. Portanto, eu acho fundamental que as pessoas se rodeiem das pessoas certas. Recursos humanos não é só conversa para boi dormir, não é só coisas que é giro e que agora os coaches gostam muito de dizer e tal. Não, é mesmo importante, é fundamental. O capital humano é, sem dúvida, uma das mais-valias que as empresas têm, porque as empresas são feitas de pessoas. Quem pensa nestas coisas das marcas e não sei o quê, não são computadores, são pessoas. E, portanto, nós temos que ter as pessoas certas. E aquilo que nós falávamos no fim, ou seja, ouvir aquilo que são as respostas que o mercado nos está a dar. Porque nem sempre as coisas correm bem à primeira. Pois. Nem sempre nós fazemos uma estratégia fantástica, está tudo muito bem pensado, mas depois, por alguma razão, as coisas não correm bem, como tu há bocado dizias. Mas nem por isso nós temos que esmorecer. Nós temos é que tentar perceber e ter a capacidade analítica de, a posteriori, fazer uma avaliação daquilo que correu mal, ou que correu menos bem, e que correu bem, e... Agora vocês vão seguir com o que eu estou a dizer, com o que eu vou dizer. Melhorar o que está bom. Melhorar o que está bem Corrigir e corrigir o que está mal. Opa. Mas é um bocado isto, ou seja, temos de ter uma capacidade de autocrítica, uma capacidade de análise, a maturidade suficiente de ouvirmos os sinais que o mercado nos está a dar. E o mercado dá-nos sinais muito óbvios, claros. muito claros, não só em termos de vendas, como em termos de repercussão nas redes, Existe uma coisa em publicidade que se chama paid media, e paid media é tudo o que seja os anúncios que nós pagamos, portanto, eu pago para ter o meu anúncio. Existe uma coisa que é owned media, que são as nossas próprias mídias, que são os nossos websites, as nossas páginas, que são coisas cujos conteúdos nós é que controlamos e nós é que difundimos, e existe uma coisa que todas as marcas querem, todas as empresas querem, que se chama earned media, que é aquilo que nós conquistamos e que não pagamos um tostão. É a publicidade e a promoção normalmente positiva que é veiculada, que de tão forte que a nossa marca é e de tão boa que a nossa mensagem é, que os próprios meios têm interesse e vontade de o veicular. E quando nós chegamos a esse ponto, quer dizer que alguma coisa de muito bom nós fizemos. Muito obrigada. Excelente. Já tirei aqui os meus pontinhos. Vou aplicar a minha. Chegamos então àquele momento, né, que é o vosso momento. Perguntinhas. Quem tiver alguma questão, alguma preocupação, alguma sugestão, qualquer coisa, manifestem-se. Esse é o momento. Comentário. Qualquer coisa. Ok, temos uma. Nem que fosse para dizer que nós somos pessoas muito lindas. Só que eu não recebi o memo, afinal era para a vida De amarelo. Olha, se fosse combinado, nem daria tão certo. Nada. Você ia dizer, mas eu não tenho essa cor e agora onde é que eu vou procurar isso? Isso Ias ficar preocupado, então... Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu chamo-me Eugénia. Então, de parabéns, é uma equipa muito linda. Hoje, Obrigada. quando o meu marido mostrou-me as pessoas, eu disse, são giras as mulheres. Obrigada. Era para dar os parabéns, eu estava a ouvi-lo, eu trabalho para a indústria farmacêutica e é como se fosse música para os meus ouvidos. Pronto, toda esta explanação era só para dar os parabéns, que o tema foi espetacular. Para mim, em particular, teve bastante realce e só. Muito obrigada. Mais alguma? Mais um? Boa noite, Fernando. Boa noite. Só para não ficar atrás da minha esposa. Não, para perguntar aqui ao Wilson, também parceiro de corridas. É verdade. Pronto, falamos da Kim Kardashian, mas de certa forma, se não podemos dizer, e até pelo casamento atribulado que foi este, atribulado, quer dizer, publicitado deste ano, Sarney de Sofia, dados os milhares de quilómetros de diferença, se não é um bocado Kim Kardashian aqui, neste contexto de Angola,
Até pelo casamento todo patrocinado que teve por todas as marcas. Que bom. Olha. Não gastou um tostão. Bem patrocinado. Do jeito que está Mas caro eu não casar. percebi a pergunta, desculpa. Não, se a Neide Sofia não é de certa forma uma Kim Kardashian ou se não está a ir atrás, a tentar chegar lá. É um bocado. Reparem, aqui em Angola em particular, vamos falar aqui do nosso contexto. Assim como todos os países, nós temos as nossas referências e vamos beber normalmente da cultura A, B, C ou D. Normalmente Portugal por uma questão histórica, o Brasil pela proximidade da cultura, da língua, e os Estados Unidos porque é impossível não beber da cultura dos Estados Unidos, até porque nós somos africanos e normalmente nós africanos gostamos daquilo que os americanos gostamos de rap, gostamos de hip-hop, gostamos de basquete, gostamos de desporto. E então existem alguns links, existem algumas características da nossa sociedade que se assemelham à sociedade americana, brasileira, portuguesa. E, portanto, é normal que nós absorvamos aquilo que acontece nestes países e que muitas vezes vivamos isso que aí está. Então, dá uns tempos para cá, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, principalmente, e agora em Portugal também, começou a proliferar aqui uma tendência do fitness, das popozudas, das mulheres muito voluptuosas. Jardadas. Não, algumas jardadas, outras não. Mas das mulheres voluptuosas, o próprio perfil de beleza da mulher alterou-se um bocado. Os homens africanos normalmente gostam de mulheres mais voluptuosas. Isto é histórico, eu não estou a inventar, não são todos, histórico, de uma forma geral funciona assim. Então, é normal que em Angola, em particular, estamos a falar desta realidade, uma vez que nestes países esse tipo de evento teve a veiculação e teve a proliferação que teve, que aqui as pessoas que tiveram a possibilidade também tivessem o interesse de o fazer. Não é? E, portanto, a Neide Sofia, dada a sua complexão física, chamemos-lhe assim, e dada todo o seu histórico e o facto de ela ser uma figura pública e de já ter tido relacionamentos com outras pessoas que também eram figuras públicas, enfim, tudo isto foi parte, lá está, da vida pública. Todos nós vivemos isto, as pessoas fizeram parte daquilo. E então, a partir do momento em que ela casou, é um bocado normal que todos nós, eu particularmente não, mas que todos nós que vivemos a vida pública também vivêssemos aquele momento e tivéssemos vontade de documentar, e durante sei lá quantas semanas não se falou de outra coisa, senão o casamento da Neide Sofia. Portanto, eu acho que é uma consequência natural daquilo que são as características da nossa sociedade e daquilo que é o contexto que nós estamos a viver agora. Mas para mim, se me perguntares, eu acho que estas coisas, era o que nós falávamos, estas coisas são efêmeras, são aquelas coisas de modas. Hoje é assim, daqui a 5 ou 6 anos vai haver outra moda qualquer. Mas ela teve vários patrocínios Sim. no casamento. É. Então o personal branding dela funciona Não, bem. Funciona muito bem. Funciona Só bem. tem uma questão. Eu vou-te responder, Fernando, vou tomar a liberdade. Ela não seria a Kim Kardashian, primeiro, porque a Kim Kardashian não é cantora. Nesse momento eu não conheço nenhuma música da Neide Sofia. Não conheço nem, mas sei aquela tatuagem, se você posso te desenhar, bora! Então a Kim Kardashian ela não tem essa responsabilidade de, junto com esse personal branding de ser tão famoso, eu conhecer uma música dela. Entendes? Então, só por isso eu não a consideraria a Kim Kardashian, porque se ela fosse uma Kim Kardashian, eu saberia cantar todas as músicas. E deixa-me acrescentar outra coisa. E o que acontece, por exemplo, em relação aos patrocínios que possam ter acontecido e tudo mais. É normal, e durante muito tempo, esta questão dos digital influencers, por exemplo, que agora estão muito na moda, construíram uma nova tendência e construíram um novo mercado. Isto é uma coisa séria, é uma coisa para a qual as marcas olham de uma forma muito séria. Porque é sério e porque isto chega a muita gente. E chega a muita gente de uma forma muito mais barata do que as chamadas mídias tradicionais. Então, os digital influencers normalmente eram aquilo que antigamente se chamava o garoto propaganda. Que é, existe alguém que é conhecido, ou que é ator, ou que é cantor, ou que é o que seja, e que faz um anúncio, tipo aquele da Old Spice, que ficou famoso, e que, pronto, e está ali, e que a única coisa que diz é, olha, não sei o quê e tal, o meu cabelo lindo e sedoso e não sei o quê, e eu uso esta marca assim. Isto eram garotos propaganda, isto não eram influencers.
Os influencers acontecem quando eles próprios conseguiram criar uma determinada dinâmica que depois foi aproveitada pelas marcas. Ou seja, elas criaram nas redes sociais, nomeadamente nas redes sociais, um determinado estilo de vida, não é? E muitas delas com produções bastante significativas a nível de stylists, cabeleireiros, toda a produção por trás, determinadas localizações, investimentos até em viagens e o que quer que seja, para manterem um estilo de vida que um grupo de pessoas bastante alargado gosta e com o qual se revê, e de repente as marcas é que se foram aproveitar disso. Agora, se tu me disseres que, no caso da Neide Sofia em particular, é um investimento duradouro, Já é discutível. já é discutível, não é? Porque nós não sabemos se o casamento vai demorar muito, se não vai, até que ponto... Não, mas isso Eu não, acho não, que isso a aqui não Jota está... vai durar mais. Agora, Pessoal, não é nada pessoal, muito pelo sim. contrário. Aliás, Deus queira que dure a vida toda e que ela continue a receber muitos patrocínios. Agora, as marcas têm benefício com isso. Pois. O que interessa, o que as marcas têm que perceber ou não é se, de acordo com o meu público-alvo e de acordo com a minha estratégia a curto, médio ou longo prazo, se aquela é uma aposta válida ou não. Não é? Porque eu vou depositar ali dinheiro. Não é? E agora, as pessoas podem dizer, ok, mas eu pus ali e investi não sei quantos milhões e isto teve uma repercussão de tal forma positiva que eu consegui ter um retorno, e esse retorno consegue ser avaliado, de Y. Então, se calhar pode ter sido uma boa estratégia. Agora, se eu estou a investir numa pessoa, porque investir num influencer é investir numa pessoa, e é de repente colar aquela pessoa e aquilo que ela transmite àquilo que a minha marca transmite. Portanto, aquilo que nós queremos é colar aquilo, é colar as duas coisas. É dizer que esta pessoa que vocês estão aqui a ver com determinadas características tem características semelhantes à minha marca. E por isso é que elas estão em conjunto e fazem um casamento perfeito. Agora, se as marcas conseguirem analisar e dizer assim, sim senhor, eu consigo fazer um trabalho a longo prazo e este perfil de pessoa, seja a Neide Sofia, seja a Maria Francisca, se tem a capacidade de, a longo prazo, ajudar a que a minha marca vá ganhando a imagem que quer, porque as marcas, nem todas as marcas querem ter glamour, Sim, nem todas sim. as marcas querem ter... Não, há marcas que, por simplesmente, querem vender. Eu vou-te dar um exemplo muito rápido e simples, muito rápido. Eu aqui em Angola já fui responsável por um negócio de marcas de luxo. E eu via uma empresa de marcas que não eram de luxo, chamamos assim, marcas muito básicas. E que, numa altura de negociação, para saber se eles estariam interessados em distribuir as nossas marcas ou não, eles disseram assim, não, nós não queremos nada disso. Isso dá muito trabalho e pouco dinheiro. E eles continuavam a vender whisky e bebidas espirituosas com uma qualidade questionável, mas que eles diziam assim, isto cá de vender marcas de luxo, isso dá muito trabalho, e a gente não quer nada disso. Isto aqui vende muito, dá o trabalho que dá, e nós não... E ponto final. E isto é mau? É incorreto? Não. É inteligente. Da minha parte, eu acho que é inteligente. Chega à maior parte da população. E não só. E o objetivo deles é aquele. É aquilo. E tá. Agora, existem determinados negócios que às vezes são efêmeros também por isso. Porque todos nós queremos fazer uma coisa top, XPTO, Liga dos Campeões e tal, e não sei quê, e depois aquilo, tudo espremido, sumo, net, Niente. depois não dá nada. E há muito bom negócio, que é simples, básico, e que Tá funciona muito bem. Então, nos países subdesenvolvidos, se hoje me perguntar se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico e tivesse dinheiro para investir, eu só criaria produtos para as massas. Eu não criaria um único produto para as elites. Concordo. Por Que é isso que não se dá vê dinheiro, tanto- ou se dá dinheiro durante um tempo, assim que passa de moda, deixa de dar. Exatamente. Olha, porque é que vê-se tanto as tias que vendem aqueles assados e que têm sempre o seu garantido e estão ali a vida toda garantido. Não há flutuação de mercado, estão sempre a vender os seus assados. Quem é que não quer? Um cabritezinho todo... E lá está eu aquela sou coisa cliente de garantida. nós olharmos para o contexto onde vivemos. Mesmo, é verdade. Nós vivemos num país que tem, segundo os censos, sei lá, 30 milhões de habitantes, não sei, perto disso se calhar, em que eu sou capaz de arriscar que 80% destes 30 milhões vivem ali no limiar da pobreza. E então
Para lá, mas essas pessoas comem, bebem, andam de táxi, elas movimentam a economia. Só que há uma necessidade tão grande, fruto dos egos, das pessoas desenvolverem negócios do arco da velha, que são negócios, alguns deles nunca saem do papel porque são tão elaborados, tão complicados, tão complexos, que depois nunca... Ou então que são coisas megalómanas que depois, no terreno, depois aquilo tem um retorno muito baixo porque o investimento é tão grande e as pessoas às vezes não fazem essas contas e se calhar também não fazem essas contas porque o dinheiro não lhes custou a ganhar. Agora, as pessoas que pensam nos negócios olham para o seu contexto de negócio, olham para o seu público-alvo e veem, se eu tenho uma população que tem 30 milhões de habitantes, em que metade das pessoas têm menos de 15 anos, eu se pensasse numa coisa destas, que tipo de produtos é que eu ia vender? Produtos para crianças, para pessoas até 15 anos. À partida tinha logo ali um público-alvo muito grande, não é? Portanto, isto são aquelas coisas que às vezes os nossos egos não nos permitem analisar as coisas com tanta clareza e criam-se marcas e produtos que são de modas e que funcionam assim e que, com a mesma rapidez como aparecem, desaparecem. Mais alguma questão? Tem alguma questão, Opinião? alguma opinião? Comentário? Estão Estão todos? todos muito esclarecidos. Gostamos assim, bons alunos. A questão do... Só um minuto. Quando falaste sobre cancelamentos, será que a Maria Borges esteve aí nessa cena do Floyd? Do quê? Cancelamento. Se tu não sabes, pelos vistos não foi. Não, Quando cancelam, todo mundo sabe. Você até que não conhecia a pessoa, só lhe conhece já cancelada. Sabes que este fenómeno dos canceladores ou dos cancelamentos pode ter dois tipos de efeito nas pessoas. Ou tem um efeito de negócio, e aquilo tira-lhes mesmo negócio. Eu não sei se vocês acompanham o Big Brother Brasil. Existia uma senhora que se chamava Carol Conká, que veio-se a demonstrar sendo o diabo na terra. A senhora era, enfim. E no período em que ela esteve dentro da casa, ela perdeu, sei lá quantos followers, perdeu contratos de publicidade, perdeu shows que tinha marcados, uma série de coisas, porque demonstrou ter determinados comportamentos que as marcas até podiam não reprovar. Só como as marcas viram que muita gente reprovou, então cancelaram-lhes aqueles tipos de contratos. Portanto, isto é um cancelamento que lhe traz um impacto e um prejuízo muito grande a nível financeiro. Agora, existem cancelamentos de pessoas que também não iam ganhar nenhum cancelamento só porque eu tinha 500 followers, agora só tenho 400. Pronto, olha, estou triste, vou ter menos likes na minha página. Olha, que feliz. Portanto, mas lá está, os cancelamentos tornou-se uma coisa importante porque isto começou a ir ao bolso de quem foi cancelado. E, portanto, se a nossa vida é pública, é porque nós somos uma marca. Agora, somos uma boa marca ou somos uma má marca? Se formos uma má marca, se calhar, pelo caminho, alguma coisa vai correr mal e depois vamos ter esse tipo de prejuízo. Assim como as empresas têm, as pessoas também têm. É isto aqui. Estamos? Ninguém mais tem assim uma opinião, não? Isto Então, foi uma podemos senhora fazer aula. As considerações finais. Não, eu estou... Que considerações? Não, porque por acaso as minhas notas, eu fiz aquelas perguntas precisamente para não ter de fazer as considerações finais, porque eu queria resumir os to-dos para eu não ter de fazer. Não disseste o que não fazer. Assim ficas tu com a palavra para terminar, Tá porque bem. disseste o que fazer. O que é Sim. que não devem fazer? O maior tiro nos pés. O maior tiro nos pés. Para terminar. Se quiserem fazer um negócio, primeiro, se quiserem fazer um negócio a longo prazo, não sigam modas. Porque as modas são perigosas porque podem ser efêmeras e às vezes não nos indicam realmente aquilo que nós pretendemos. Aqui é um bocado ao contrário do que eu disse há bocado. Não trabalhem sozinhos, porque dificilmente vão conseguir fazer crescer uma marca, um produto. Portanto, é muito complicado, é muito difícil. Não sejam arrogantes
de pensar que a minha marca é melhor que a outra, o meu produto é melhor que o outro, porque eu sou este ou porque sou o outro, ou porque a minha marca é isto ou porque a minha marca é outra. Não. Isso está da nossa parte em interpretar, ter a responsabilidade de desenvolver isso para que o meu produto... Mas no final o público tem uma palavra a dizer também naquilo que é a sua percepção. Portanto, não podemos ser... Essa arrogância faz com que nós não tenhamos a clareza da análise e às vezes estamos a tomar as decisões estratégicas erradas. Outra coisa, não publicitem por publicitar. Nem tudo tem que ser publicitado na televisão, nem tudo tem que ser publicitado... Portanto, não olhem para a publicidade de uma forma estanque, da forma como sempre foi vivida, porque os tempos avançaram e nós temos que olhar de uma forma mais crítica. Existem formas alternativas, mais baratas, mais direcionadas àquilo que nós pretendemos e, portanto, tudo isto é importante e é fundamental que haja aqui uma análise 360 daquilo que é o nosso negócio para que nós fazermos aquilo que é apostar nos cavalos certos. Portanto, não tenham essa necessidade de ir para o mercado, fazer por fazer, e porque não. As coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros e na altura correta. Precipitações levam a que negócios e ideias brilhantes caiam por terra logo ao início. É um bocado, os not to do's é um bocado aquilo que nós fomos falando de, enfim, tudo aquilo que eu disse que para fazerem, pronto. O contrário, não façam. Não simula o próprio rapto. É pá, depende. Se o resgate for... Se a malta for dividir o resgate... É porque depois tu não consegues dar sustentabilidade ao rapto. Depois deixa no rabinho entrar. Mas você já se raptou. Você que tem força para se raptar, vem mais com o rabinho entre as pernas. Tipo, eu perdi alguma coisa, né? Vocês viam uma série que era o Empire. O Empire. Sim, sim. Havia lá um ator. Ai, por favor, não Simulou façam. Que tristeza. Que saiu bem. Ai, Que mobilizou mobilizou a opinião pública, mobilizou a comunidade negra crime dos de Estados ódio, Unidos, crime de porque ódio. supostamente ele foi agredido, Deus. um crime de ódio contra os negros e contra os homossexuais. Porque ele é negro e homossexual. Afinal era tudo mentira. Era tudo mentira, tudo fabricado. Era tudo fabricado e tudo mentira. E depois aquilo, depois veio-se a saber e depois de repente... Não, depois, e toda a gente a sair em defesa dele, as celebridades tudo. todas. Opa, que vergonha. Tadinha. Mas, Então, mas depois, olha, teve o efeito oposto quando se soube. Exato. Que eram Então, iniciais, etc. não simulem o rapto, mas podem oferecer o bife. Ainda tem gente na fila de espera, inclusive, tia. Tá bem? Eu estou de olho. Tem gente na fila de espera desse bife aí, até hoje estamos à espera. Mas, Wilson, muito obrigada. Obrigado pelo Eu convite. acho que assim como nós, né, o público também já demonstrou que ficou muito esclarecido. Extremamente esclarecido. Foi uma masterclass. Foi uma masterclass. Isto aqui, Eu vocês tenho uma aqui coisa a nem sequer dizer. precisam pagar propinas. Isto aqui, Não, isto eu é a vou Universidade do Goza Eu tenho uma Fêmea. coisa a dizer. É masterclass gratuita. Ainda bem que vocês podem entrar. Isto é gratuito, come on. Mas foi mais barato do que isso. Não? Só chegou tarde, perdeu. O intro. Sim, A primeira parte. sim, mas quem chega tarde? Terça-feira vem no YouTube. Sim, Não quem perdeu, quem não veio, é? Obrigado. pode ver, como sempre, às terças-feiras, o episódio completo no YouTube. Façam como Para a quem? Andrea, que sabe que terça-feira... Sabe, e o mesmo programa assim tá vai mesmo assim ver. vem na quinta-feira. Por quê? Porque ao vivo é que bate. Ao vivo é uma que coisa bate. de se Eu manifestar aconselho e nós sempre. reagirmos. Exatamente. Podem ver na internet, mas é sempre melhor virem. Coloquem as vossas questões, porque depois ficam a dizer: ai, não perguntaram isto, não perguntaram aquilo. Venham e coloquem as questões e assim depois não têm que reclamar. Acho que é melhor. É como o voto. Votem bem, assim depois não reclamam. Não? Nem que seja daqui a 60 anos, ou 45, ou... Isso já dava mais 2 ou 3 programas. Mais 2 não é? ou 3 programas. Pronto, já sabem, nós estamos aqui no auditório da Casa dos Esportistas, na ilha.
Estamos de segunda a sexta-feira. Segunda a Goza TV com o Tiago Costa. Terça-feira a Goza Aqui Eliminatórias com os humoristas do Goza Aqui. Quinta-feira estamos aqui para vocês, nós, as meninas. E sexta-feira há Goza Aqui Eliminatórias. Vocês podem votar nos humoristas, portanto venham, já que esse voto vai contar. Esse voto conta. Então venham, porque esse voto conta. Para a semana temos Elisângela Rita, vamos falar da arte do spoken word. Portanto, isto foi uma honra e um privilégio. Adorei. Eu tirei aqui umas notitas. Vamos aplicar isto aqui, porque nós isto é tudo, né? Somos uma marca. Somos uma marca. Eu vou aplicar mesmo no Goza Fêmea. Já tem com quem casar? Escolham bem. Não, mas não quero, mas também podemos patrocinar. Mas podemos vender outra coisa, come on. Divórcios. Baby shower, mas tem que Baby arranjar o pai da criança. Desculpa. Não, pronto. Tem que... E a questão ali, mas a tatuagem tem toda uma questão do general também envolvida, o Dubai. Ainda não alcancei. Meu Deus! Eu estou na construção da minha branding. Foi um processo. Este programa é só fazer Já amigos. deu, É já só deu. fazer Isto amigos. aqui já deu. Gente, muito obrigada. Obrigada, público. Vocês são maravilhosos.